Olá, pessoal querido, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui hoje para a gente fazer uma leitura do desafio da onda da estrela, aquela tríade de selos que formam o pulsar da dimensão da vida. O pulsar da dimensão da vida é aquilo que acontece conosco, né? Os nossos sistemas orgânicos, uma inteligência, a inteligência da vida, que a gente vê na natureza, né? Na natureza, a vida está sempre se renovando, se transformando. Então vamos ver como é que o tempo nos orienta nessa onda encantada da estrela, aonde o maior compromisso que eu percebo que essa onda nos aciona, ativa em nós, para que nós possamos fazer da nossa vida uma obra de arte, é a gente poder acessar a nossa história, conhecer a nossa história. E a nossa história certamente está inscrita em cada célula do nosso ser, porque está inscrita no nosso DNA. Como aqui nesse canal a gente faz o caminho a pé, então a gente vai saber como que nós, por nós mesmos, simplesmente, né, tomando consciência do nosso corpo, ouvindo esse corpo, acessando a sabedoria interna do nosso corpo, a gente vai então acessar a nossa história. E sair um pouco, né, desse vício de estar sempre querendo que alguém me diga o que eu tenho que fazer, o que eu vim fazer aqui, sempre elegendo um arauto, um guru que me explica o que eu tenho que fazer. Vamos nós então fazer fazendo. Então vou rodar a vinheta e já volto. Que bom que você ficou aqui. Deixa eu aproveitar e pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal e acionar o sininho, porque aqui a gente sabe que não existe resposta pronta. Aqui a gente está construindo uma nova percepção da nossa realidade e principalmente desenvolvendo uma visão interna para a gente conhecer o nosso ser e aí sim, dessa vez, construir uma realidade que atenda, que nos autorrealize, para que a gente encontre a felicidade. A Terra é um paraíso terrestre e nós somos as crianças herdeiras desse paraíso. Então a gente tem que sofrer para conquistar a felicidade depois? Não. A felicidade está aqui, agora, nas nossas mãos e a gente só precisa rasgar esse véu de Maia, a gente só precisa rasgar essas crenças, esses dogmas, esses paradigmas que foram construídos por nós mesmos na cultura vigente. Mas agora a gente tem essa escolha, tem essa oportunidade. A análise de hoje é a análise do desafio dessa onda encantada, que se dá também pela análise de 3 selos. Os 3 selos que compõem a dimensão do sentido. A dimensão do sentido, ao meu ver, é a dimensão da inteligência orgânica. O sentido da vida, os sentidos, não é o sentido da vida, mas a dimensão dos sentidos é aquela que acontece naturalmente, organicamente. É automático, a gente não interfere, é a inteligência da natureza onde tudo se transforma, onde a vida acontece naturalmente. São 3 selos que compõem essa dimensão. O primeiro selo é o selo do desafio. O desafio, ele traz o tom que polariza. E nós vivemos aqui como indivíduos, né, como uma indivisível dualidade, essa polaridade. A gente traz dentro de nós a luz e a sombra, o bem e o mal, o egoísmo e o altruísmo, Adão e Eva. Então, nós temos, automaticamente, a gente enxerga a vida dual, a gente enxerga a vida desse jeito, a gente vive nessa terceira dimensão o dia e a noite. Então, é nossa condição. E esse desafio que se coloca através da orientação da lei do tempo, ele diz que a gente tem que buscar a estabilidade. E essa busca da estabilidade, ela é constante, porque é essa polaridade que faz a roda da vida girar. Né? Se só houvesse dia, não teria vida, se só houvesse noite, não teria vida. Então, essa mudança do dia para a noite é o que faz a vida girar. Então, isso é uma dinâmica. Por isso, a gente tem que buscar a estabilidade. E a busca da estabilidade é uma busca constante, porque se a gente chegar num lugar e ficar ali inerte, a gente morreu, né?
Sou obrigada a concordar que às vezes a gente tem que viver pequenas mortes, sim, né? A gente tem um tempo ali na inércia, na estabilidade. Mas se a gente ficar muito tempo ali naquela estabilidade que a gente conseguiu alcançar, essa estabilidade acaba se tornando a zona de conforto. E aí, essa zona de conforto impede que a gente de verdade evolua. Então, para evitar ficar marchando na vida, né, sem evoluir, a inteligência do segundo tom é essa. Olha, estamos aqui na polaridade sempre e a nossa função é buscar a estabilidade. O outro tom que compõe essa dimensão dos sentidos é o tom rítmico. Ele administra esse desafio. E olha só, é o ritmo. O ritmo administra o desafio. Ou seja, é isso mesmo, é uma dança, é um caminhar. A gente não tem que parar em lugar nenhum. A gente tem que caminhar. Então, esse tom, ele traz como ação o equilíbrio. Alcançamos o equilíbrio, a gente usa do poder da organização para poder chegar à essência que é a igualdade. Isso pode passar despercebido a importância desse tom. Veja, quando eu tenho um ritmo entre uma polaridade, eu estou sempre visitando o dia e a noite, a sombra e a luz, o meu egoísmo e o meu altruísmo, o meu mundo interno e o mundo externo. Então, isso iguala. Que igualdade é essa? Que eu queira que você seja igual a mim? Que eu queira que o mundo funcione igual a mim? Não. A igualdade é a igualdade de oportunidades para a visão que eu tenho do mundo externo e a visão que eu tenho do mundo interno. Eu não posso viver só para dentro também. Se eu viver só para dentro, o que pode ser uma escolha, né? E, por exemplo, eu resolvi me dedicar a compor aquela parte da população que vai sustentar a meditação, que vai sustentar um canal de luz para o planeta. Aí pronto, eu vou para um ashram e me dedico a minha vida à meditação. Ancoro sabedoria e compartilho essa sabedoria de uma maneira verbal, aberta, ou simplesmente me sustento ali como canal de sustentação. Então, é uma escolha, é um ritmo que atende a uma dinâmica coletiva, uma entrega total do meu ego para que eu seja um canal de sustentação de uma dinâmica do coletivo. O coletivo é agitado, todo mundo correndo atrás de tudo o tempo todo. Eu vou compor um grupo de pessoas que não vai agitar nada, que vai ficar compondo o outro lado dessa agitação, que é a total paz, pacificação e meditação. Percebe? Mas na dimensão do pessoal, esse ritmo é equilibrado com a atenção que eu posso dar para dentro de mim, para a minha realidade interna, para a minha verdade e para a realidade externa. E encontrar esse equilíbrio para que eu possa andar, evoluir no ritmo da vida. Porque também é uma coisa que vale lembrar aqui, que a gente não vive numa ilha deserta. A gente vive dentro de uma sociedade e o outro é uma referência muito importante para mim. Por isso, olhar a realidade daí de fora faz parte, né? Não é à toa que eu comecei a leitura da Onda Encantada da Estrela através da leitura da situação que a gente está vivendo no mundo, né? Faz parte, até para a gente poder ter uma referência da importância de eu hoje ter autoconhecimento e começar a construir uma nova cultura para que um dia, finalmente, a gente possa viver sobre a face da Terra sem transformando a guerra num momento histórico de quando nós éramos ainda não evoluídos. É bom pensar assim, né? O terceiro tom dessa tríade que trabalha com o desafio é o tom planetário. O tom planetário é aquele que manifesta a ação. Então, você veja a importância dessa tríade, né? Ela é que vai levar, ela que vai inspirar, ela que vai sustentar a ação, a manifestação propriamente dita, porque é na realização do desafio que a gente expressa o propósito dessa onda encantada.
Então, o tom 10 é o tom planetário. O tom planetário, ele é um tom que eu acho sensacional, porque ele é o 10. O 10 nos revela que é o 1, ou seja, é o propósito numa dimensão manifestada. No 10, né? Nós trouxemos, nós conseguimos, quando a gente chega nesse tom, é quando a gente deve conseguir manifestar nessa dimensão que nós vivemos o propósito. Então você veja o tom planetário, ele é um tom que manifesta a ação do desafio, resolve o desafio. Ao resolver o desafio, a gente manifesta o propósito. Então, esse tom, ele tem como ação de produzir. Então, é quando a gente manifesta o poder de aperfeiçoar para alcançarmos a essência da manifestação. Pode parecer também, pode passar despercebido. Ah, mas a gente está manifestando o tempo todo? Não, não. A gente não está manifestando o tempo todo. Manifestar é produzir com a mão, é produzir, é a sua singularidade no mundo. E a gente, na maioria das vezes, repete. Repete, repete, repete. Por isso que eu chamei muita atenção nesse vídeo do início da leitura da Onda Encantada da Estrela, para a interpretação que nós vamos dar às notícias que estão chegando dessa cultura de barbaridade, dessa cultura incivilizada que nós estamos vivendo. Porque se a gente tiver a reação emocional de sempre, a gente vai ter sempre a mesma atitude. E se a gente não mudar a nossa atitude, a gente não vai mudar essa cultura, né? Não é uma questão de novo, o desafio de pesar os lados, de ver quem é que tem razão, de escolher um partido. E quando a gente fala de manifestar, eu estou falando das nossas considerações mesmo, porque em algum momento, quando vier esse assunto na mesa do almoço, na mesa do jantar, na mesa de bar, no cabeleireiro, no salão, na conversa, a guerra, se a gente verbalizar as considerações de sempre, né? Pois é, isso e aquilo, e tomar um lado, a gente vai estar manifestando, criando, provocando nas pessoas a mesma polaridade de sempre que sustenta essa guerra. E a guerra que a gente sustenta lá fora, e a visão que a gente sustenta lá fora, de escolher um lado, de procurar ver quem tem razão, de dar o louro da vitória para alguém, de considerar um vitorioso e o outro perdedor, é a mesma coisa que nós fazemos conosco. Assim como a gente julga lá fora, como a gente expressa a nossa opinião diante do mundo ali fora, a gente traz isso para dentro da gente também. E quando a gente está vivendo aqui nessa concretude da terceira dimensão, a realidade só existe para a gente treinar, existir, ser. Então, olhar para esse momento onde o mundo está polarizado em guerras e começar a trabalhar a estabilidade desse desafio, a encontrar uma solução criativa de paz, que não seja eleger um que tem razão e outro que não tem, um vencedor e um perdedor, é um exercício concreto para que a gente depois aplique isso para dentro de nós. Tá certo? Então vamos ver quais os selos que estão aí nesses tons dessa onda encantada. Deixa eu trazer a onda encantada que eu fiz, que está datada, porque aí a gente também acompanha as datas. Muito bem. O selo da Lua. O selo da Lua, ele é um selo que revela para nós, dentro dessa leitura do propósito da estrela, que é embelezar, né? Como a gente vai embelezar esse cenário caótico que nós estamos vivendo, esse cenário apocalíptico. E a sensação que eu tenho, a interpretação que eu faço para a gente fazer valer o propósito da estrela é a gente encontrar a nossa existência histórica. É a gente começar a olhar para a história da nossa vida, a história dos nossos antepassados, a história da civilização das quais nós somos descendentes, a história do planeta, para a gente poder ter uma referência maior e encontrar com um olhar mais abrangente qual é a nossa função no mundo. Então, o desafio para a gente acessar a nossa história é a gente trabalhar com
a nossa emoção, com as águas universais. E o selo da lua, ele fala que é preciso que a gente se purifique. Na medida em que a gente sente o que sente, a gente não vai sentir diferente, por exemplo, diante das notícias que a gente está recebendo. A gente vai sentir raiva, revolta, a gente vai tender a querer escolher um lado. A gente tende a achar que se eu escolher um lado, pronto, eu me livrei dessa demanda que é eu me posicionar diante de uma guerra. Quando isso é falso, eu não me livro das minhas demandas emocionais internas escolhendo, eu me livro sentindo. Por isso eu posso acessar a história dos meus ancestrais e dos meus antepassados sentindo e questionando, tomando consciência do que eu estou sentindo. Por que que toda vez que alguém fala assim comigo, eu sinto isso? Por que que a minha expectativa o meu critério para me sentir amada é uma resposta X do outro para mim? Por que que eu tenho esse valor? Por que que eu sinto assim? E veja, eu estou falando de sentido, de afeto, de sentir, de afeto, de sentimento. Não estou falando de interpretação. Mas quando o outro fala, ou quando o outro faz, ou quando eu me vejo diante de uma demanda X, o que é que eu sinto e o que é que me revela o que eu sinto? Não apontando o dedo para ninguém. Não, eu sinto isso porque ele fala isso. Não, eu sinto isso porque guerra não devia existir. Não, eu sinto isso porque. Não é porque. Não é porque. Apaga o porquê e questiona dentro de você. Opa, da onde vem esse sentimento? Entende? Da onde vem esse sentimento? Faz essa leitura interna. Sabe por quê? Porque você vai começar a abrir a sua curiosidade sobre como viveu sua avó, seu avô, seu bisavô, seu trisavô. Porque isso tem a ver, sabe? Tem a ver com memórias também. A gente só não sente coisa ruim, não. A gente sente coisa boa. A gente sente uma vontade de cozinhar. A gente sente uma vontade de resgatar uma receita antiga da vovó. Aí, quando você resgata a receita antiga da vovó, você também resgata a história da vovó. Sabe? Você sentindo, você vai acessando a sua história. Porque nós, quando encarnamos, esquecemos a nossa história, mas a experiência emocional fica dentro de nós. Então, essa dimensão dos sentidos, ela é muito importante para que a gente acesse a nossa história verdadeira, não aquela que nos contaram, porque uma das coisas, por exemplo, que traz muita doença nas famílias são os segredos familiares. Sabe, tipo assim, houve um suicídio na sua família e esse suicídio foi escondido da história de todo mundo, porque a família tem muita vergonha de um de seus familiares ter tirado a própria vida. A família se sente culpada, então procura abafar o caso e não contar isso para os seus descendentes. Só que essa experiência, né, de tirar a própria vida, certamente veio de um momento de um desses familiares ter vivido uma tristeza profunda, uma tristeza avassaladora. Se isso é revelado para os descendentes, quando esses descendentes sentirem essa tristeza avassaladora e souberem que um dos seus familiares se suicidou, esse familiar ele já mostrou uma das consequências possíveis, ele já mostrou que essa é uma das ações, uma das escolhas, né, que trouxe mais dor, que na verdade não resolveu a dor, né, porque trouxe mais dor para todos aqueles em volta. Então, essa experiência, esse segredo desvendado pode não, muda as possibilidades de escolha que o descendente que está vivendo nesse momento presente tem para agir, percebe? E veja que coerente, nós estamos aqui falando desse tom
Deixa eu pegar a canetinha preta para mostrar para você. A gente está falando desse tom e desse selo da lua, tá? Aí, o próximo tom, o que vai dar o ritmo para esse acesso à nossa história pessoal, que é o que nos cabe para a gente construir uma nova cultura de paz, é o Caminhante do Céu. E o Caminhante do Céu fala de explorar espaços internos. Olha que fórmula perfeita. Então, se a minha história, eu esqueço essa história ela de uma forma conceitual, quando eu encarno, mas a experiência emocional vivida pelos meus antepassados, ela vem comigo, explorando os meus sentimentos e as minhas emoções que eu vou alcançar, que eu vou descobrir a minha história. E assim me apropriar de toda a experiência dos meus antepassados. Tô falando sério. Eu sou uma pessoa, a minha família, para você ter uma ideia, um parênteses rapidinho, para você ver que eu sou meu próprio laboratório, que eu compartilho com você, é uma coisa que eu aplico na minha vida. E por isso que eu compartilho a aplicação, porque a aplicação dos meus estudos é que começou a resolver minhas questões. Enquanto eu conhecia intelectualmente, é muito bonito, mas e como aplicar isso, né? Então, aqui a gente faz o caminho a pé. A minha família é de São Paulo. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu núcleo familiar, papai, mamãe, eu e minhas irmãs, nós mudamos para o Rio de Janeiro. Recentemente, eu fui para São Paulo, descobri uma prima que nós estávamos sem contato há um tempão e fui lá, vem cá, é verdade que aconteceu isso na nossa família? E aí, quem chegou? Quem foi que chegou aqui há anos atrás? A minha ascendência é italiana. Imagina que eu descobri, por exemplo, que o irmão era irmã do meu avô, irmã do meu avô, foi casada com um homem que ali no início dos anos de 1900 e pouco, e foi um casal que escolheu não ter filhos, e essa mulher, essa esposa do irmão do meu avô, se formou em odontologia. Olha só, eu tenho na minha ascendência uma mulher que em 1900 teve a possibilidade, teve um marido que bancou para ela a faculdade de odontologia. E ela, por ser mulher, naquela época, ela atendia em casa. Ela não podia ter um consultório. Naquela época, a mulher não trabalhava fora. Olha que interessante. Então, isso que eu estou falando é real. Começa pelo que você está sentindo, e isso começa a despertar em você a curiosidade certa para você buscar, né? Ou dentro de você, não que você precise fazer essa pesquisa em loco, mas dentro de você você vai buscando sentidos que vão ativando, acionando a sua curiosidade, o seu pensamento, para você resgatar a sua história de alma, conhecer a sua mônada e ter uma consciência maior do que é que você está fazendo aqui agora. Você que aceitou encarnar nesse momento apocalíptico, certamente você tem uma função nobilíssima nesse momento. Então, o Caminhante do Céu, ele coloca isso. Olha, vamos explorar, né, os espaços internos. A ação é explorar, o poder é do espaço, é você reconhecer que existe, né, um espaço muito maior do que a gente pode ver, e é aquele que a gente pode sentir, para alcançar a essência, que é a vigilância. A vigilância vem a dar a nós, nesse momento, a atenção devida ao nosso mundo interno. Eu tenho que saber quem eu sou para que, desafiada pela realidade do mundo externo, eu saiba como agir de forma que me contemple, de forma que eu consiga me realizar. Quando eu me realizo, eu deixo de cobrar de todo mundo lá de fora que me realize. Eu deixo de ser uma criança birrenta, que quer que você me obedeça, né? E começo a encontrar esse equilíbrio, né, que nós estamos vendo aqui, que essa é a tríade do desafio. O equilíbrio não é encontrar um partido que seja o meu ou o seu, mas sim encontrar uma solução criativa que estabilize essa polaridade. E, por fim, eu tenho o terceiro selo, esse aqui, o selo da Terra,
no tom planetário, que é aquele que manifesta a solução do desafio. E o que que a Terra? Olha como é lindo isso, essa tríade. A Terra fala de evolução, de evoluir através do ato do poder de navegação para a gente alcançar a essência da sincronicidade. Percebe como essa tríade, nessa onda encantada da estrela, que fala de, ó, agora está na hora de você transformar a sua vida numa obra de arte para que a sua existência embeleze o mundo com elegância, com coerência, sendo quem você é. A tríade do desafio é uma tríade dinâmica. O desafio polariza para você encontrar a estabilidade, o ritmo é manter, né? Direita e esquerda. O andar se dá pela perda do equilíbrio. Já reparou nisso? Você precisa se desequilibrar para frente e aí o corpo chama uma perna para te alcançar o equilíbrio novamente, para você se desequilibrar para que a outra perna venha alcançar o equilíbrio novamente. E é assim que você anda. Então, esse ritmo que está dado no selo da onda encantada da estrela pelo caminhante do céu fala de explorar. E como que a gente manifesta essa exploração? Através do evoluir. O evoluir é esse caminhar. Evoluir é uma ação dinâmica constante. O evoluir através do poder do quê? Da navegação, que é um movimento constante. Para eu alcançar o quê? A sincronicidade. A sincronicidade é algo que sincroniza. Então eu preciso ter movimento desse lado e movimento desse lado para que haja uma sincronia. Percebe como essa dimensão dos sentidos é a dimensão que desafia essa onda encantada? Ela é toda dinâmica. Ela é toda dinâmica, ela está ligada ao nosso emocional, ao nosso sentimento, a uma leitura do nosso sentimento e a uma atenção para o dinamismo da nossa existência. Não existe pronto uma cadeira, um lugar para você sentar nesse momento da sua vida e ser feliz. Existe uma dinâmica a ser reconhecida para que nós possamos evoluir entrando numa sincronia evolutiva, uma sincronia que seja criativa, uma sincronia que nos coloque num lugar de construtores de uma nova cultura, que nos coloque no lugar de ativistas desta transição planetária. E o mais legal de tudo, eu quero sempre lembrar que ser um ativista da transição planetária é ser feliz, é construir a sua felicidade e entender que a felicidade não é um lugar a se chegar. A felicidade é a construção de uma atitude feliz. Por isso que nesse momento eu trouxe a questão da guerra, né? Para a gente, querendo ou não querendo, a gente é levado em algum momento a se posicionar diante disso. E o que a gente for verbalizar é muito resultado do que a gente sente. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu estou sentindo para saber se isso que eu sinto é provocado só por uma notícia, por uma narrativa, por um paradigma, por um dogma, por uma maneira de julgar a nossa realidade que a gente sempre executou e que nos trouxe até aqui, ou seja, que nos trouxe a esse lugar de destruição, e perceber o que eu sinto de verdade. Por que eu sinto assim? E entender esse sentimento e encontrar uma solução de ação que vá a construir uma realidade nova, uma realidade que não se perpetue nesse lugar que nós chegamos. Então, parte de dentro de mim. E aí sim eu posso ser criativa, eu posso começar a agir de uma forma que muitas vezes pode não ser popular, mas é aquela forma que vai trazer paz para o meu coração. Trazendo paz para o meu coração quando a gente tem paz no nosso coração, a gente está com a mão na maçaneta da felicidade, da porta da felicidade. Então,
Esse é o caminho, essa é a proposta do canal. Vamos juntos construir essa vida feliz que nós podemos ter. Gratidão por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, por favor. Se inscreva no canal, acione o sininho, vem pro lado de cá. Vamos embora construir essa cultura de paz que a gente está convidado a ser. As pessoas que vão instaurar, né, que vão fazer essa mudança, principalmente nós da nossa geração. A gente viveu tantas mudanças, né? Vai ver que exatamente nós fomos treinados, né, a isso, a viver essa mudança, a se adequar a novas realidades e agora então a construir essa nova realidade. Gratidão, namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você. Até a próxima. Tchau. Gratidão.